E coincidentemente, estamos falando de Eurico aqui, o primeiro pleito que você participa envolvido diretamente é num pleito que marca a saída do Eurico do clube. É a eleição de 2018, não é isso? Eleição de 2017 para 2018, que tem um famoso golpe da Lagoa, ou você participou da anterior? Não, participei dessa. Dessa mesma, né? Dessa. Então, tô Não, eu falando... participei da anterior e dessa, né? Eu comecei em 2014. Então eu participei da primeira, em 2014, que depois acabou que o Eurico foi vitorioso e o Júlio Brandt ficou em segundo. E depois, no processo da eleição da Lagoa, onde na reta final fizemos uma composição entre a chapa que o Campelo representava e o Júlio, e eu estava nessa chapa, e então fomos, digamos, eu participei desse processo. Contra o Eurico, né? Que o Eurico Sim. Então, eu já ouvi muitas pessoas que estavam envolvidas nesse período aí. Eu já ouvi o Otto, eu já ouvi o Fonseca. Muitos olhares, né? Eu não lembro que eu já fiz live com o Monteiro. Não aqui, inclusive eu tenho que trazer o Roberto Monteiro aqui. Mas eu já fiz live com ele, eu não lembro. Já ouvi o Júlio Brandt, Campelo, eu já entrevistei ele, mas não perguntei sobre o tema. Eu quero ouvir a versão do Pedro Strozenberg. Aquele episódio foi marcado popularmente como o golpe da Lagoa. E aí eu quero te ouvir, o Euriquinho também falou desse episódio aqui. Você concorda com essa expressão? Você acha que essa expressão está incorreta? Qual é a visão do Pedro Strozenberg a respeito do que aconteceu ali? E vou destrinchar melhor. O que eu falo, o que aconteceu ali é... Existiam duas chapas que se juntaram, a do Júlio e a chapa do Campelo, formaram uma chapa. Lembrando que no Vasco a eleição à época era uma eleição indireta, você não elegia o presidente, você elegia uma chapa. A primeira colocada indicava 120, a segunda colocada indicava 30, juntava mais os 150 natos, formava um conselho de 300, e aí quem tivesse mais votos vencia, correto? Eram 2 turnos, né? Era a eleição em 2 turnos. Então naquele momento foi eleito uma chapa e não um nome. Mas foi a primeira vez na história que uma chapa vencedora não conclamou ali o presidente. É uma parte da chapa. Uma parte da chapa. Mas também não é normal rachar a chapa não é normal. Então qual é a sua visão? Houve golpe, não houve? Eu acho que golpe não cabe, porque, como você falou, tinha essa institucionalidade, mas o que houve foi realmente um desacordo. Eu acho que uma combinação de 2 fatores que foram e acabaram sendo prejudiciais ao Vasco, né? Quer dizer, acho que uma inabilidade de condução do Júlio Brandt e uma ansiedade da Identidade Vasco. A gente fez esse reconhecimento, reconhece que foi ruim para o Vasco acontecer isso, que a gente tomou uma atitude que foi lesiva para o Vasco, mas que estava dentro desse contexto, onde você tinha, né, o período de eleição para o período de implementação do mandato, foi onde o Júlio, acho que não soube conduzir isso de forma adequada e que também a gente teve essa decisão, que foi uma decisão não acertada. Mas eu acho que isso nos ensina a não repetir isso agora em 2023, né? Nos ensina de que eleições, por combinação, por composição eleitoral, elas não se sustentam. Se estiver olhando só para a questão eleitoral, ela não se sustenta. Uma composição no Vasco precisa acontecer, em todos os lugares precisa acontecer, no Vasco precisa acontecer, ela tem que estar baseada em programas, em compromissos, em estratégias, não em funções, em cargos, Então, acho que o nosso erro ali foi ter feito essa junção num processo eleitoral, no calor eleitoral, para ganhar a eleição. A gente não conseguiu construir uma aliança de fato. A gente não entrosou as pessoas. A gente simplesmente se juntou para ganhar o processo eleitoral. Isso que eu acho que é o aprendizado que fica para hoje. É de que a gente não repita isso. Se a gente vai conseguir fazer, e a gente acho que mais um gancho aí, a unidade da oposição, ela tem que ser baseada em acordos de compromisso, de gestão, de capacidade de proteger o Vasco, não de ganhar a eleição. Então, ali eu acho que foi o erro. E acho que mudou o cenário também, porque esse erro que a gente fez o reconhecimento de meia-culpa, e como eu disse, eu acho que pedir desculpas e reconhecer o erro é o melhor caminho para a gente acertar, né? Então, por isso que eu falo com muita tranquilidade isso, porque quando eu assumi o Identidade Vasco, esse foi o meu compromisso. Disse, vamos fazer um reconhecimento histórico de que a gente errou naquele momento e que a gente está acertando. E tanto que o nosso primeiro passo, aí também depois tem gente que é contra ou a favor, mas foi defender a eleição direta. E foi na gestão Roberto Monteiro, e graças à condução do Roberto Monteiro no Conselho Deliberativo, que a eleição direta foi aprovada, que era uma coisa impensada no Vasco. E que hoje a gente tem eleição direta. Então,
o acontecido de 2017, 17 para 18, né? Que muita gente chama de golpe, que eu não reconheço isso, agora não. Agora, se acontecer, é golpe, porque agora a eleição é direta. Então, a vontade, né, a escolha do eleitor Associado. vai estar ali, porque isso foi uma conquista a partir de um problema. É assim que também são construídas as políticas, né, públicas. A gente ajusta para que os erros não se repitam. Então, acho que tem esses dois aspectos, sabe, Dieguinho? Que o primeiro é a gente aprender que alianças eleitorais elas são frágeis e elas podem prejudicar o Vasco. E o segundo é que, a partir dos erros, quando a gente reconhece eles, a gente consegue construir acertos. Uma leitura que eu consigo fazer dessa eleição é a seguinte, e o Euriquinho falou algo sobre essa eleição aqui na semana retrasada, que eu concordo em parte. Em 2017, nenhuma chapa sozinha conseguiria vencer o Eurico. É verdade, Tanto- por isso que a gente fez Tanto que teve a junção da chapa do Júlio com o Campelo. O Horta, no dia da votação, num dado momento, quando ele vê que não tinha condição de ganhar, abrir. ele é convencido a abrir, não abrir de juntar, mas tira minhas cédulas e orientou ao público dele, quem quisesse votar, e a orientação dele ia no Júlio e no Campelo, na chapa que estava junto ali. Aquela eleição, ela termina com o Eurico ganhando apertado, depois descobre-se a fraude da urna 7. A urna 7 já é um mecanismo para poder se averiguar depois, que ficam os votos em separados. Por isso chama urna 7. Porque tem uma urna de manhã e uma urna de tarde, né? Quer dizer, são duas urnas de manhã, duas de tarde e duas de noite. Então são 6 urnas. Nessa eleição teve uma urna 7, porque tinha uma relação de nomes que votavam na urna 7. No somatório, incluindo a urna 7, o Eurico é vitorioso. No somatório, excluindo a urna 7, ou seja, nas 6 urnas regulares, a chapa Júlio Campelo. E ainda assim ficou apertado. E mesmo assim ficou apertado. Por isso que eu digo, a gente fez um acordo naquele momento eleitoral e que depois não se sustentou, né? Também com a participação do Eurico, né? Também numa composição usando os artifícios, os argumentos ali. Mas é isso, são aprendizados.